Olá, meus queridos, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Pastor Júnior aqui quem vos fala. Você está no nosso canal aqui. Esse canal tem várias playlists, tem de interpretação bíblica, tem falando sobre seita, tem devocional, tem entrevistas, de forma que você fique bem à vontade aqui para visitar outros vídeos que nós fizemos. Com certeza você vai ser abençoado, tá? Agora nós vamos falar sobre interpretação bíblica. E eu quero falar sobre um método de interpretação chamado método de interpretação alegórica. Tentando buscar o que significa, a origem do método, trazer um exemplo para você. Para quê? Para que você verifique que esse método de interpretação que algumas instituições, algumas igrejas utilizam hoje, não é algo que foi formado de agora, não é algo que surgiu de agora, é algo que vem de muito e muito tempo. E as igrejas de hoje apenas pegaram, tiraram uma cópia, mudaram o nome, né, sob o pretexto de dizer que estava tendo uma luz de Deus, uma revelação de Deus, algo novo de Deus estava surgindo na vida desses líderes. E aí, já fazendo um link na questão de seitas, eles utilizam muito esse tipo de método porque a interpretação que vai ser dada ao texto bíblico vai ser muito daquilo que está na cabeça do líder, tá? Da instituição. E aí todo mundo tem que seguir aquilo que o líder disser, né? Já que ele é o iluminado, ele que tem uma ligação direta com Deus, ele que toma café com o anjo, etc, 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 tá? Vamos lá. Vamos tentar ser bem técnico aqui para que você possa compreender, porque esse assunto se aplica a todo tipo, tá, de igreja que utilizam de uma forma forçada, de uma forma exagerada, esse tipo de método. Queremos considerar aqui que esse método ele é válido em algumas situações, mas não no todo, tá? Nós vamos tentar explicar para você, tá? Vamos lá. Método de interpretação alegórica. O que seria? Vamos lá. Bom, é uma abordagem de interpretação bíblica de outros textos que buscam significados mais profundos e espirituais. Vamos destacar isso aqui que é importante, né? Além do sentido literal do texto. Leia-se aqui além da letra. Além da letra. Além do que o sentido literal do texto. Esse método supõe que, além do sentido direto, há uma camada de significados ocultos ou simbólicos. Há uma camada de significados conhecidos como ocultos, simbólico, e também podemos colocar, e eu já vou acrescentar aqui, como mistérios. 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 Tá? Simbólicos, mistérios que o Senhor deu para o intérprete. Tá? Então, significados ocultos, simbólicos, que se aplicam à vida espiritual, à moralidade e à cosmologia ou à cosmovisão. Esse tipo de interpretação foi amplamente utilizado na tradição cristã antiga e medieval, particularmente por teólogos como Filo, ou Filon, Orígenes e Agostinho. Então veja, o método de interpretação alegórico, ele sai das entrelinhas, ele sai da linha do texto, daquilo que o texto está dizendo em sua literalidade, e passa para uma camada que esses intérpretes entendem ser uma camada mais profunda, mais espiritual. Todo texto ele tem algo oculto, simbólico, um mistério, algo que precisa ser revelado. Qual é o problema disso aqui? Já podemos começar dizendo. É que isso que é oculto, isso que é simbólico, isso que é mais profundo, isso que é mais espiritual, isso que é um grande mistério, só é dado para aquele líder daquela seita. Só é dado para aquela instituição religiosa. As outras não têm poder de alcance. E aqui está por dentro um princípio de seita chamado o quê? Exclusivismo. Ela tem uma interpretação particular da Bíblia
E a interpretação particular da Bíblia usa como base, por exemplo, a alegoria, o alegorismo. Você está me entendendo? Vamos lá, vamos seguir para a gente tentar ser o mais breve possível aqui. Bom, origem do método alegórico, né? Bom, o método alegórico foi fortemente influenciado pela filosofia grega. Então, que pese, né, alguns líderes, né, de instituições dizerem que a filosofia não transcende, que a teologia não transcende, o método de interpretação alegórico tem base na filosofia. Ora, se o líder de instituição, né, por exemplo, de onde eu vim, né, eu vim da Igreja Cristã Maranata, o líder máximo, pastor Gedeti Gueiros. Ele fala que a filosofia é da terra e não transcende. Que a teologia vem da terra. Quem nasce da... Aí usa o texto, né? Quem nasce da terra vem da terra e não transcende. E se não transcende, por que que ele utiliza um método de interpretação com base na filosofia? Porque ele utiliza um método de interpretação com base em pensamento filosófico. Ideias filosóficas. Por quê? Entendeu? Não dá para entender. Porque se diz uma coisa e faz outras, tá? Mas vamos seguir. Então, esse método é fortemente influenciado pela filosofia grega, particularmente pelas escolas de pensamento associadas a Platão. Platão. Por quê? Porque eles consideram o quê? Que existe um mundo ideal, sobrenatural, né? Um mundo que está além, e existe um mundo carnal. E o pensamento que está além, tá? É aquilo que Platão falou. Então, o que seria um método de interpretação alegórico? É você conseguir entrar no transcendente. É você conseguir entrar no mundo espiritual, no mundo sobrenatural. E você usa esse método e só através de quê? Da revelação, daquilo que está além da letra, daquilo que está além da razão, é que você poderia entrar dentro desse mundo transcendental, né? Então, essa ideia de quê? Essa é a ideia de Platão, irmãos. Coincidentemente ou não, é a ideia fomentada, né, pela Igreja Cristã Maranata, através do seu líder Gedeti Gueiros. Isso aí é a cópia fiel, tá? Daí porque ele não quer que você estude filosofia, teologia, porque vai descobrir que tudo que ele faz dentro do método de interpretação vem lá da filosofia, tá? Vamos lá. O uso desse método de interpretação de textos religiosos pode ser rastreado até os filósofos gregos, como o Filo de Alexandria. Quem começou o método aqui, ó? O Filo de Alexandria, no ano 20 a 50. 20 antes de Cristo a 50 depois de Cristo. Quem era ele? Um pensador judeu que aplicou um método de alegórico à interpretação do Antigo Testamento. Deixa eu fazer questão de grifar aqui. Por que é interessante? Porque a maioria das seitas, elas vão utilizar, tá, o Velho Testamento para pegar as sombras, para ficar aplicando esse método alegórico e aplicando. Então ele vai pegar muito Neemias, não é isso? Vai pegar muito Sansão, ele vai pegar Cantares de Salomão, etc. Tá? Para poder fazer uma aplicação à sua vida, ao Antigo Testamento, né? Pega o Antigo Testamento para fazer uma aplicação. Onde, na verdade, irmãos, a essência do que nós precisamos está em Cristo e nas cartas. Não é? Estou desconsiderando a Bíblia como um todo? Não. Evidentemente não. Ninguém é louco. Vou repetir, ninguém é louco. Tá? Mas a essência do Evangelho está naquilo que Cristo ensinou, tá? Através do Sermão da Montanha, através também dos milagres dele, daquilo que ele fez na cruz e daquilo que está nas cartas.
tá? Nas cartas gerais e nas cartas pastorais, certo? Então ele acreditava que as escrituras continham um significado mais profundo que só poderiam ser discernido através de uma leitura simbólica. Agora, substitua isso aqui pela revelação. Tá? Coloca aqui, ó, a revelação. Revelação. Pronto. Entendeu? Tá aqui. Filon, de Alexandria. Vamos seguir. No cristianismo, o método de interpretação alegórica foi formalizado por teólogos como Orígenes. Olha o ano aqui, ó. 185 a 254 depois de Cristo. Tá? Então ele acreditava que as escrituras tinham múltiplos níveis de interpretação. Então ele acreditava no sentido literal, no sentido moral e no sentido espiritual ou alegórico. Então o método foi posteriormente desenvolvido e popularizado por quem? Através do Santo Agostinho. O Santo Agostinho, 354 a 430 depois de Cristo. Ele usou a alegoria para explicar várias passagens bíblicas e eu queria trazer um exemplo para vocês, tá? Então, como exemplo, veremos abaixo a interpretação alegórica da parábola do bom samaritano, segundo Orígenes e segundo Agostinho. Certo? Esse aqui é Orígenes, tá? Uma gravura aqui. Então, a interpretação alegórica de Orígenes. Vamos verificar o exemplo dessa interpretação dele na parábola do bom samaritano. E eu queria que você verificasse exatamente aonde pode chegar uma interpretação alegórica. Porque a interpretação alegórica ela está dentro da cabeça do intérprete. Então, você não consegue entender o que ele está falando porque ele diz o que está na cabeça dele. Então, essa é uma falha gravíssima de um método de interpretação alegórico. Certo? Vamos lá. Bom samaritano, tá? O homem que desce de Jerusalém para Jericó. Foi que Orígenes falou. Ele vê a descida de Jerusalém para Jericó como uma representação de Adão. Por extensão, a toda humanidade. Jerusalém, como uma cidade santa, representa o céu, o estado da graça. Enquanto Jericó, ela representa o quê? A cidade localizada em abaixo nível do mar, que significa o quê? O mundo caído e o afastamento de Deus. Certo? Isso aqui foi interpretado por quem? Por Orígenes. Então, o que é? A humanidade, na pessoa de Adão, que caiu. Jerusalém era o céu, o estado da graça, um homem espiritual que caiu porque a cidade de Jericó se localizava abaixo do nível do mar, que simbolizava para ele, né, um mundo caído e o afastamento da presença de Deus, o afastamento do homem de Deus. Então, o que é que diz a parábola? Um homem saía de Jerusalém para Jericó. Para ele, Adão era a humanidade caída que saiu da presença de Deus a caminho do mundo caído, seria Jericó. Os ladrões, para Orígenes, são as forças demoníacas, as tentações que atacam a alma humana. Olha só, se você conseguir imaginar um negócio desse. Não consegue por quê? Porque é o que está na cabeça do intérprete. Eles são ladrões. Estes ladrões despem o homem, perda da pureza original. Eita Deus amado, que coisa, né? Perda da pureza original, o homem perde. E deixa o homem ferido, simbolizando o efeito devastador
o efeito devastador do pecado na humanidade. Olha, imagine você pregando isso. Meus irmãos, aqueles dois ladrões representam, irmãos, as forças demoníacas, as tentações que vêm sobre nós. É o inimigo, é o diabo que vem sobre nós. E o que é que o ladrão vem fazer, irmãos? Ele vem roubar, matar e destruir. E é isso que o diabo faz com todos aqueles que saíram de Jerusalém e vão para Jericó. Aqui, eu queria fazer um parênteses, tá? O que é que a igreja cristã Maranata faz? Não saia de Jerusalém. Então, o que é que ele faz? Não saia da obra. Aí ele usa aqui a teologia do medo. A teologia do medo. Não saia de Jerusalém. Aquele homem, ele só foi pego pelos ladrões porque ele saiu de Jerusalém. Não saia da obra. Não saia da presença de Deus. Você está entendendo? Se você sair, você vai ser pego pelos ladrões. E o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Até esse texto, irmãos, ele é aplicado fora de contexto, porque não é o diabo que vem para matar e roubar e destruir, tá? Vou deixar esse texto no ar para que você possa fazer uma pesquisa. Quem é que vem para roubar, matar e destruir? Tá? Depois a gente pode tocar nesse assunto. Vamos lá. O sacerdote e o levita, quem é? Semelhante à interpretação de Agostinho, Orígenes vê o sacerdote e o levita como representantes das leis cerimoniais do Antigo Testamento. Que por si só não pode salvar a alma do homem. Eles passam pelo homem ferido, indicando que a lei não tem poder de curar a alma caída pelo pecado. Veja só. O bom samaritano seria Cristo. Para Orígenes, o bom samaritano é claramente Cristo, que desceu dos céus para resgatar a humanidade do pecado e da morte. Ele representa aquele que, mesmo sendo desprezado, como os samaritanos eram pelos judeus, ele tem, na verdade, compaixão e poder para salvar. Interessante, né? Esse é o método. Esse é o método. Vamos passar. O óleo e o vinho. O óleo e o vinho que o bom samaritano usa para tratar das feridas dos homens são para Orígenes tipo de um sacramento e da graça divina. Aí é batismo, comunhão. Então o vinho pode representar a doutrina de Cristo que purifica e restaura, enquanto o óleo simboliza o Espírito Santo que cura as feridas. E aí? Tem coincidência? Tem. Né? O vinho representa o quê? A igreja cristã Maranata. O poder do sangue de Jesus. Não é isso? A doutrina de Cristo aqui, ó. Aqui é a doutrina de Cristo e lá o poder do sangue de Jesus. E o óleo, igual, né? Representa o Espírito Santo, que cura as almas feridas. Veja que o método não é de agora, né? É isso que eu estou querendo explicar. A hospedaria. Aqui a Origem tem uma visão mais cosmológica. Ele interpreta a hospedaria não apenas como a igreja, mas como o mundo em si, onde a alma ferida é cuidada até o retorno de Cristo no final dos tempos. Então ele fala que não é só a igreja, mas o mundo em si, em que Deus vai cuidar do homem até o final dos tempos. O hospedeiro. O hospedeiro, nesse caso, simboliza os apóstolos, os líderes da igreja, que são responsáveis por continuar a obra de Cristo, cuidando dos crentes até a segunda vinda. Veja só, né? Na igreja cristã Maranata, o hospedeiro é tipo do Espírito Santo. Tipo do Espírito Santo. E é pago 2 denários. 2 denários. A origem sugere que os 2 denários representam 2 principais ensinamentos de Cristo, ou seja, o amor de Deus e o amor ao próximo. A igreja cristã Maranata, isso aqui significa o quê? Comunhão. 2 fala de comunhão.
Esses são os recursos espirituais dados à igreja para sustentar os fiéis. E aí, se você já conhece outro tipo de interpretação alegórico do seu estado, coloca aqui embaixo. O que significa o que você já viu, tá? Aí a gente vai aprendendo, tocando experiências juntos. Agora vamos para Agostinho. Método de interpretação alegórico de Agostinho. Nessa parábola, tá? Então a interpretação de Agostinho é mais concentrada na história da salvação pessoal. A descida de Cristo para salvar o homem caído. A origem amplia a interpretação para incluir mais elementos cosmológicos e espirituais, como a queda de Adão, o papel do Espírito Santo na cura da alma do homem. A hospedaria é vista na origem não apenas como a igreja, mas como o próprio mundo. Isso é a origem, né? Onde as almas são curadas por Cristo. Vamos lá. Vamos lá. O homem ferido, para Agostinho, é tipo da humanidade. A queda da humanidade no pecado pode ser vista como o ponto inicial da história da redenção. Escatologicamente, esse estado de queda reflete na condição do mundo através do retorno de Cristo. O homem representado pela humanidade ferida desce de Jerusalém, que pode simbolizar o estado original de graça, até Jericó, símbolo de um mundo caído. Esse estado de vulnerabilidade mostra a necessidade de redenção antes do fim dos tempos. Então aqui o que ele mostra? Ele mostra que o homem já nasceu caído, ele saiu do estado de graça em Adão, né? E já nasceu caído para esse mundo aqui. Ele precisava, como ele está no estado de vulnerabilidade, ele precisa dessa redenção antes do final dos tempos. Ele tem uma visão mais, neste caso, escatológica, né? Os ladrões, aí ele fala que são os poderes das trevas. Contexto escatológico, os ladrões representam as forças do mal, incluindo Satanás, os seus aliados, que continuamente atacam a humanidade. Esses ladrões deixam a humanidade ferida, à beira da destruição espiritual. Isso pode ser visto com uma referência às tribulações, excitações, que aumentam no fim dos tempos, quando o mal parece prevalecer, conforme em Apocalipse 12:12. Né? A intensificação do ataque das forças do mal à medida que o tempo do fim se aproxima. Tem algo semelhante com a origem, né? O sacerdote e o levita, ele fala que é a lei e o sistema antigo. Então, escatologicamente, esses personagens representam as tentativas insuficientes à salvação por meio da lei e de rituais antigos. Nos últimos tempos, o poder de Cristo, representado pelo bom samaritano, então Cristo é o bom samaritano, né? Prevalece. Os sistemas antigos não são mais eficazes para a salvação definitiva. Aí a gente vê Hebreus 8:13, né? Onde o antigo pacto é declarado obsoleto, ou seja, a lei, né? O bom samaritano é Cristo Redentor. O samaritano, que na interpretação de Agostinho é Cristo, que desempenha papel redentor curando a humanidade. Em termos escatológicos, o ato de Cristo curar o homem ferido simboliza a obra da redenção que culminará na sua segunda vinda, né? Apocalipse 19:11-16 descreve o retorno de Cristo em poder para concluir sua obra redentora, estabelecendo o seu reino eterno. A hospedaria, a igreja como refúgio. Então a hospedaria representa a igreja, que no contexto escatológico é o lugar do abrigo e da preparação para a volta de Cristo. Em outras palavras, para a igreja que chama lá, é a obra. Entendeu? É a obra. Lugar de abrigo, preparação para a volta de Cristo. Durante os últimos dias, a igreja continua a ser o refúgio para os feridos, oferecendo sacramentos e a graça de Deus enquanto aguarda a segunda vinda de Cristo. Isso é apoiado com passagem de Apocalipse 3:10, onde a igreja é descrita como uma protegida no tempo de provação que virá sobre o mundo. 2 denários, para finalizar. São os recursos até a segunda vida. Na interpretação escatológica, os 2 denários dados ao hospedeiro podem simbolizar a graça de Deus suficiente para a igreja até o retorno de Cristo. Eles são os meios pelos quais a igreja sobrevive e continua a missão até o fim dos tempos. Esses recursos são espirituais e referem-se ao sustento que Cristo dá à igreja por meio dos sacramentos e do Espírito Santo até o dia do seu retorno.
Depois vide João 14, 26, onde o Espírito é prometido para consolar até a volta de Cristo. O hospedeiro, no contexto escatológico, pode ser visto como os pastores e líderes da igreja, a quem Cristo confiou o cuidado do seu povo até a segunda vinda. Eles são responsáveis por manter os crentes espiritualmente saudáveis, guardando e protegendo o rebanho até o dia do Senhor. Como visto em 1 Pedro 5, de 2 a 4, que falava dos líderes da igreja cuidando do rebanho até que o príncipe dos pastores volte. Bom, tem uma conclusão aqui. Embora admitamos a possibilidade da existência de um método de interpretação alegórico, podemos dizer que ele tem muitas falhas, pois o sentido do texto vem na cabeça do intérprete, que pode levar à exegese, né? Então vamos lá, queridos. Deixa eu falar aqui com vocês. Quando a gente pega esse método, o que eu quero falar? Método de interpretação alegórico, ele é aquele que utiliza a Bíblia para interpretá-la, dizendo que há um contexto transcendental, um mistério, algo que está oculto, que é mais profundo, tá? E aí a gente vê claramente que esse é o método utilizado pela Igreja Cristã Maranata, né? Se você faz parte dela. Se você não conhece, passe a conhecer. E aí, quem utiliza esse método diz, olha, só na obra tem essa revelação. Aí a gente vai ver que existem coisas que Orígenes concorda com Agostinho, e Agostinho concorda com Orígenes, mas tem coisas que são conflitantes, são diferentes. E quem está certo? A ou B? Ou a igreja que chama Maranata, que é a igreja que o Senhor devolveu o castiçal, segundo a igreja, né? O castiçal foi devolvido para ela nesses últimos dias. Quem está certo? Orígenes, Agostinho ou G. de Trigueiros? Ou o método de interpretação da igreja que chama Maranata, baseado no tal da revelação, que é ir além da letra, é estar na quinta medida para entrar na revelação e entender os mistérios que estão ocultos. Quem entende esses mistérios? Só quem é o líder, quem interpreta. Só ele. Por isso que são feitas perguntas e ninguém entende. A não ser perguntas assim: quantas são as cartas às igrejas do Apocalipse? Aí você vai olhar, 7. Né? O que é que a gente pode dizer? Mas se vê uma pergunta ali, ninguém sabe responder. Você vê, muitas vezes ele fala, pergunta a Gilson, pergunta a Josias, pergunta a Amadeu, não sabe responder. Porque a revelação está na cabeça do intérprete, que é o anjo de Deus, aquele que o Senhor foi lá e revelou, que abriu os mistérios, que toma café com ele, e etc. Tá? Então, não é algo novo, é algo que tem base na filosofia, pasmem, tá? Mas qual seria a verdadeira interpretação? Meus irmãos, o que é que eu tenho aprendido esses dias? É que quando o texto ele fala claramente, eu não preciso de método de alegorismo. É evidente, quando Jesus diz eu sou a porta, ali é uma alegoria. Né? Eu sou o caminho, ali é uma alegoria. Eu sou água, e ali é uma alegoria. Né? Eu sou o pão da vida, aí é uma alegoria. Não tem problema. Mas quando o texto fala claramente, a gente não precisa de alegorismos. O que é que Jesus estava ensinando ali? Estava ensinando a você perdoar, a você amar o seu próximo. Para quem? Para os escribas e fariseus daquela época. Ensinando eles a amar. Você sabe quem é o próximo? Não, quem é o meu próximo? Mas eu vou ensinar. E aí ele diz a parábola do bom samaritano. Porque o povo samaritano era o povo inimigo do povo de Deus. Né? Tinha muitas questões históricas, culturais, que eram contrárias. Os judeus diziam que eles eram puros, o samaritano não era raça pura. Então não se comunicavam, não tinham comunhão com eles. E Jesus veio dizer, olha, ele é próximo, se ele estiver precisando, se ele estiver necessitando, você precisa ajudá-lo, você precisa amá-lo, você precisa socorrê-lo. Você precisa amar, inclusive, o seu inimigo. Você precisa assisti-lo, inclusive investir para que ele se recupere. Aí no final da parábola, Jesus, você entendeu?
Ah, entendi. Quem foi que usou misericórdia? O último. Ah, então vai tu e faça a mesma coisa. Então Jesus estava ensinando que nós devemos amar as pessoas independentemente quem elas sejam. Que nós precisamos ajudar as pessoas independentemente se elas sejam. E aí, quando a gente vai pegar esse texto na sua interpretação literal, a gente vai ver que vai totalmente de encontro a ensinos da igreja que chama Maranata, por exemplo. Que ela manda você odiar quem saiu da igreja. Você já ouviu isso na mensagem? Você, meu irmão, que de vez em quando vem aqui no canal para falar algumas coisas, você já viu isso ser pregado, vomitado, que você deve odiar quem saiu da igreja? Você já viu isso, sim ou não? Tem circular. Então, esse tipo de mensagem, irmão, é uma mensagem cheia de alegorismos, cheia de firula, cheio de fantasias, mas que não atinge a verdade da palavra. A verdade da palavra desse texto é: ame, inclusive, os seus inimigos. Exerça amor àquele que vos persegue, àquele que é contra você, àquele que é seu inimigo. Por isso, a Gideoti e a tantos outros pastores que nos odeiam porque saímos de lá, a ele todo o nosso amor, toda a nossa oração. Que Deus abençoe, entre na vida de vocês, que o Espírito Santo de Deus os convença do pecado, da justiça e do juízo. E só existe um povo e não tem placa. A igreja que chama Maranata não é a obra de Deus. A igreja que chama Maranata não é a igreja dos últimos dias. Assim é. Pensa assim, a igreja adventista dos santos dos últimos dias, né? A igreja adventista dos últimos dias. A igreja dos mormons é a igreja dos últimos dias. E a Maranata, dos últimos dias. Congregação Cristã do Brasil, é a igreja dos últimos dias. Testemunho de Jeová, a igreja dos últimos dias. A igreja católica apostólica romana se acha a igreja de Deus. E aí, qual é a certa? Na visão de cada uma delas, acerta cada uma delas. E o resto não existe. Entendeu? Que Deus abençoe. Que aprendemos através dessa parábola que a gente precisa amar a todos. Agora, não é porque a gente ama que a gente não pode denunciar os erros, as doutrinas heréticas e as mensagens antibíblicas, anticristãs. É isso que nós estamos fazendo aqui, tá bom? Que Deus te abençoe. Gostou do conteúdo? Se você gostou daquilo que nós estamos fazendo aqui, meu irmão, você vai curtir, compartilhar, vai nos seguir, tá? E vai comentar. Se você, na sua igreja, seu pastor pregou algo diferente daquilo que a gente falou, coloca aqui para a gente aprender um pouco juntos, tá? Deus te abençoe. Somos podcast. Terminamos mais um episódio. Pastor Júnior que nos fala. Fiquem todos com Deus.